paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe ricamente. Que Deus restaure a vida do povo, dando ali uma alegria, paz, porque ninguém vive sem a paz, sem alegria, não. Porque muitos morrem porque não tem a paz e nem a alegria. Então, neste exato momento, eu quero agradecer a Deus primeiramente. Mais uma vez estou aqui. E estava orando e no momento Deus me deu a palavra e é o que eu quero compartilhar com vocês. Por isso estou aqui nesse exato momento. E que Deus dá a direção a nós todos. Que Deus abre ali os nossos olhos para que nós veja por onde nós devemos andar. Porque em nenhum momento o homem vive por si mesmo. O homem vive pela misericórdia de Deus. Então, neste exato momento, eu estou aqui com uma palavra. Deus colocou no meu coração. E quero que você tome ela. Grave ela no seu coração. Deus está falando para mim, para você, para nós. Não é palavra minha que eu vou colocar para você, não. Eu vou ler a palavra que Deus colocou no meu coração. Vou até mostrar aqui. A palavra fica João 6, 47. Perdão, 41. João 6, 41. Eu estava orando e quando terminei agora, Deus disse, agora entrega o que eu tenho para eles. O que eu tenho para vocês. Que é para nós. Então, vamos lá. E que cada um de vocês tem um dia, um trabalho, que muitos estão trabalhando, outros estão em casa, descansando, que trabalhou à noite. Uns estão viajando, outros estão nos hospitais, outros nos presídios, outros estão na rua, fazendo a obra de Deus. Então que Deus abençoe a cada um. Mas vamos lá. O título fala a murmuração dos judeus. Por que os judeus naquela época estavam murmurando? Porque eles não aceitavam que o Senhor Jesus fazia milagre. O que o Senhor Jesus sempre falava. E ele, em nenhum momento, eles aceitavam aquilo dali. Porque eles achavam que eles eram quem sabia. Eles achavam que a doutrina tinha que ser a deles. E que todos os homens na face da terra tinham que aceitá-lo. E quando o Senhor Jesus dizia ali algo para restaurar a vida, ou seja, para o ensinamento, a doutrina do Senhor Jesus era quem dava vida para o povo. E ele de momento algum nem atinava e nem queria que o povo também atinasse, ou seja, pegasse aquilo dali para eles, para que tivessem vida. Então quando o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, então eles ficaram murmurando,
ou seja, indignado. Quem é você? Ou seja, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus estava entregando, estava falando. Por causa da ignorância. Quando nós não compreendemos a palavra, o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, que é o Evangelho, é que nós colocamos a nossa ignorância na frente. Aquele povo também, eles não queriam saber quem era Jesus, não. Eles queriam saber que a doutrina dele, ou seja, ele era quem queria comandar o povo todo. Mesmo com ensinamento destruindo o povo. Eles não obedeciam nem a lei de Moisés, como o Senhor Jesus disse, e nem o que o Senhor Jesus estava colocando ali. Porque o Senhor Jesus disse que não veio tirar a lei de Moisés, não. Revigorar, né? Que é a mesma coisa, tirar, abandonar. Não. O Senhor Jesus veio dar ali um conforto para a humanidade. Um conforto. Pode ver que na lei antiga, muitos morriam. E às vezes até matava algo que não tinha nada a ver. Você fazia o pecado e o carneiro era quem pagava? Não. É claro que não foi tirado. Só foi tirado, por exemplo, só foi concluído a verdade. É claro que naquela era verdade. Era Deus que mandou. O que Deus manda está feito. Mas o melhor, né? Assim, quando eu faço, eu tenho que pagar? Então eu pago com a minha vida. E eles não aceitariam isso. O que o Senhor Jesus veio ali maneirar mais para nós, para que nós pudéssemos pagar os nossos pecados. Não. Então eles murmuravam todas as coisas que o Senhor Jesus fazia. Trouxe para nós. Ele não aceitava. Então a palavra diz assim, murmuravam, pois, dele quem? Dele, Jesus, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desci do céu. E eles não aceitavam isso. Mas sabe que o homem não vive só de pão. Pão, arroz, feijão, não. Você também não vive, não. Tá? Nem eu. Nós não vivemos só de arroz, feijão e água, carne, não. Se Deus tirar a mão para que não guarde nós, o homem será destruído pelo mal. Você não tem vida, tá? Então é por isso que o Senhor Jesus diz, eu sou, aqui mais para trás ele fala assim, eu sou o pão da vida. Para aí, se ele é o pão da vida, falta alguma coisa? Te falta o quê? Se você tiver Jesus, o que falta para você então? Que ele diz que eu sou o pão da vida. Se você comer esse pão da vida, o que vai faltar para você? Tudo. Tudo. Não faz parte da vida? E se o Senhor Jesus é o pão da vida, ou seja, em todas as áreas, o Senhor Jesus faz para ti. Ele está ali como em tudo. Na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental. Então, ele é o pão da vida. Tudo isso não faz parte de um homem, de uma mulher, do ser humano? Se o Senhor Jesus é tudo isso, o que falta para você então? Se você tiver Jesus.
Então é por isso que o Senhor Jesus diz, os judeus, eles disseram assim, ó, tu fala, eu sou o pão que desceu do céu. Quem é você? Você não é o filho de José? Um não dizia assim? Filho de José e Maria? É? Nós conhecemos teus irmãos. Pois é, rapaz. O homem não se contém com o que Deus manda. É. O homem não se contém. O homem acha que é maior, é melhor do que Deus. E este que não recebe o pão da vida será morto para Deus? É. Será morto. O Caim tinha tudo para ter o pão da vida. O irmão ali do lado, ele poderia muito bem aprender com o irmão a receber a Deus, a se entregar a Deus, e de nenhum momento ele quis isso. Deus dava a eles, e Abel contribuía com o que era certo, e Caim não, com o que era errado. Então só queria as coisas para ele. E ali com certeza não era só ali em coisas materiais, não. Com certeza o Abel contribuía a vida dele em oração. E Caim? Será que ele fazia isso? Então vê o homem, quando vive de si para si, ele perde a salvação. Ele não tem paz. Ele não tem saúde. Não. E quando você tem o pão da vida, você tem saúde, você tem paz. O que você pedir, Deus o fará. Ele disse. Ele disse isso. E diz aqui, ó. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Ó. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? O homem, ele quer tudo do bom e do melhor. Mas o que deixa o bom e o melhor ele não quer. Como que funciona? Digamos assim, se você é empregado e você não respeita o dono da empresa, respeita o líder, mas não respeita o dono da empresa. Você recebe bem o salário da empresa, mas infelizmente o dono da empresa você não recebe. É mais ou menos por aí, para você começar a entender um pouco. Como é que você tem o pão, a água, que quem dá é Deus? Você tem saúde, você tem o trabalho, só que quem dá é Deus. Por que você recebe tudo dele e não recebe ele? Vê que um homem é ignorante. Então diz aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer.
e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Às vezes eu tenho falado com alguém. Eu não sou contra não, tá? Quem quiser fazer, que faça. Estudo bíblico. Eu não sou contra. Claro que não. Eu quero que todo mundo aprenda. Mas está bem escrito aqui. O Senhor Jesus deixou bem claro. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Ensinado o quê? O que o ser humano pode aprender para que não precisa mais de homem? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim e não precisa mais de homem. Aqui não está escrito que não precisa mais de homem. Eu que estou falando, tá? Aqui está escrito assim, ó, portanto, todo aquele que da parte do Pai, que obedece a Deus, tá? Tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Aqui ele já está falando dele mesmo, Jesus. Ó, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. O Senhor Jesus via Deus. E nós, se nós quiser ver a Deus, porque ele diz aqui mais abaixo, ele faz assim, ó, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí os judeus ficaram, né, se mordendo, murmurando, com raiva. Como é que esse homem diz que é o pão da vida? E Maria foi quem teve ele, né? Então, quando nós não temos a direção de Deus, nós nunca apreendemos coisa nenhuma. Quando nós não temos a sabedoria de Deus, nós não compreendemos o que Deus fala conosco. Ele diz aqui, aquele, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem da humanidade compreende essa parte? A vida eterna, aqui, é uma passagem. Para você que não crê em Deus, que não aceita a Deus, aqui você está sendo uma destruição e quando você, esse corpo seu morrer aqui, pior será. Mas aquele que aceita, aquele que crê em Deus, quando você morrer aqui dessa terra, você vai direto para o Pai. E aí você vai ver a Deus. É o que está escrito aqui. O Senhor Jesus, ele viu a Deus. Ele disse, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. Ele veio de Deus. O Senhor Jesus veio de lá. Entendeu? Veio de lá. Então ele viu a Deus. E como ele é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o mais velho do Filho de Deus, é ele.
E nós somos ali os mais novos, filho de Deus, né? Então por isso que Deus sempre coloca ele em primeiro lugar, para que nós sigamos ao Senhor Jesus, ao que ele faz, o que ele fez e que ele continua fazendo, né? Mas importante que diz aqui, ó, e serão todos ensinados por Deus. Ensinado o quê? Ensinado tudo. Deus ensina tudo a nós. E nós, em nenhum momento, nós queira receber de Deus o ensinamento. Mas do homem você recebe. Você se confunde. E aqui não é só no momento ali para você ir para a igreja, ali, não, é em tudo. É em tudo. O rei Davi tinha uma vida aceitável por Deus de todos os lados. Era financeiro, era espiritual, era, né, conjugal ali, em todos os momentos. Por que ele tinha? Porque o ensinamento que ele teve, o que ele ouviu e aprendeu, ele praticou. Ele estava praticando. E quem na terra não aprendeu o ensinamento de Deus? Poucos. Eu digo poucos porque a maioria nasce e já vai para o mundo, quase. Mas mesmo assim a mãe ensina ali o caminho. É falado de Deus para aquela criança. Mas Deus nos tem mostrado que é o ensinamento dele. O homem não vive de coisa alguma se do céu não lhe for dado. O profeta, ou seja, um homem mais do que é profeta, disse isso. João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Que ensinamento é esse? É tudo. Acabou de falar, João. É tudo. E se nós praticar o que nós aprendemos, a nossa vida é diferente. Ainda que nós enfraqueça, mas Deus o fortalece. Quando Deus diz lá em Isaías 41, ele fala nessa parte, né? Eu te sustento, eu te dou a mão. Por que ele já fala isso? Porque ele sabe que nós somos fracos. Nós somos problemáticos de uma parte que nós não aceitamos. Deus dá todo momento a fortaleza dele. Mas nós queremos ir com as nossas fortalezas que nós não temos. Nós quer arrumar. Nós quer inventar. Não. Para estar ali na fortaleza de Deus não precisa inventar, não. Ele diz aqui, Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Aí já está. Se Deus é com você, quem é o homem para colocar a mão em você, para destruir você? Se Deus é com você? Aí ele fala: não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, perdão, eu te fortaleço. Aí você que enfraquece, o homem é assim. O homem enfraquece e Deus fortalece. Eu te ajudo. Quando você está se achando sozinho, então Deus vai lá e te mostra o que você tem que fazer. Deus te pega pela mão e te sustenta, gente. Te ajuda, olha só. Eu te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel.
Eis que envergonhado e confundido serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão, ou seja, sofrerão. Porque o Senhor disse aqui, porque eu sou contigo. Por que aqueles que querem contra o mal, ou seja, quer o mal a ti, é contra você? E ele vai perecer, ele vai sofrer. Porque Deus diz assim, eu sou contigo. E às vezes ele não está sabendo que Deus é com você. E aí quando ele vai, às vezes, tocar em você, até com palavra, ou mesmo tocar fisicamente. E aí às vezes muitos se dão mal. Porque Deus é com você. Mas isso nós temos que aprender quando Deus disse, todos ensinados por Deus, o Senhor Jesus está falando isso. Então, é que se todo é ensinado, Deus não fala aqui, o das igrejas, da igreja mundial, da renascer, Deus da graça, é ensinado das outras, não. Não. Deus não está falando placa de igreja. Deus está falando aqui, todos ensinados por Deus, serão todos ensinados por Deus. Então nós temos que praticar este ensinamento que Deus dá. Deus dá um ensinamento para você destruir a outro? Não. Deus dá um ensinamento para você amar o outro. Amar o próximo, é o que diz. Né? Então você dá a mão, o próximo ali, aquele que precisa, aquele que não tem, se você tem. Não é só coisas materiais, não. Também se você tem ali a palavra, principalmente a palavra que é o pão que o Senhor Jesus disse. É o pão. Em Mateus 4, o diabo queria... Chegou ao Senhor Jesus e ele falou, se tu... É 4. O pão... O diabo chegou ao Senhor Jesus e disse, se és filho de Deus... Espera. Não. O diabo falou assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, toma, não manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus falou em João aqui, João 6,45, de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse é o alimento, esse é o que nós temos que praticar para que nós vivamos. Né? Então o homem tem essa dificuldade para ter esse conhecimento do que Deus manda, qual é a parte que Deus manda. Deus manda a parte, aquilo que te serve, aquilo que é o melhor para você. Então, e essa parte, ele ensina, eu ensino a você, e que em todo momento nós somos ensinados, sim, por Deus. Queira ou você não queira ver isso, mas você é ensinado, sim. Receba. Se você não quiser, você não receba, mas é ensinado e é para todos. Né? Deus está ensinando. Eu me lembro, tem uma passagem na Bíblia, um homem que era rico, foi ensinado por Deus, não recebeu o ensinamento, ou seja, não guardou, não usou o ensinamento, e quando morreu aqui dessa terra, chegou lá no inferno, depois estava pedindo água, o pai Abraão, pedindo que tocasse pelo menos um dedinho
na água para colocar na língua dele, porque lá onde ele estava era um fogo que não parava. E Lázaro, mendigo, ali na miséria, mas recebeu o ensinamento e guardou. E aí teve a vida eterna, ou seja, foi para o Pai. E lá, o que estava embaixo no inferno, estava pedindo socorro. Só que quando você está no inferno, não tem mais volta, tá? Por isso que Deus diz, o meu ensinamento está aí para você aprender, para que você saiba que sem ele, você vai para o inferno. Com ele, você pode ir até para o inferno se você quiser. Se você quiser. Porque se você guardar, praticar, você não vai para o inferno. Você tem a vida eterna. O Senhor Jesus acaba de falar aqui. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Por que ele disse que morreram? Eles não tiveram a vida eterna. Aqueles que estavam murmurando, o povo de Israel. Mas pode ver que Caleb, Josué, comeram, conheceram e teve ali a vida eterna. Por que que teve e os outros não teve? Por que que o Senhor Jesus estava falando para os judeus que os pais deles comeram o maná? Ou seja, teve um ensinamento, sim, teve. Todos eles teve. Então o povo da agora está do mesmo jeito. O povo não tão diferente. Estão tendo um ensinamento e infelizmente não estão dando valor. E aí quando estiverem no inferno como aquele povo, ou como aquele homem rico, depois está pedindo água, que não tem mais jeito, Abraão disse para ele, não, o que teve para você, que depois ele pediu, pô, deixa pelo menos eu ir avisar minha família, para que não venha para este lugar, que aqui é deserto, ou seja, aqui não tem nada de bom. E Abraão disse para ele, não, o que teve para você, o ensinamento que Deus teve para você, deu para você, tem também para eles lá. Então, por isso, povo de Deus, não se envergonhe do ensinamento de Deus. Não se envergonhe de estar na presença de Deus. Não. Porque se você se envergonhar, a palavra de Deus diz isso, o próprio Deus se envergonha de vocês. E aí é onde vocês vão para o inferno e depois fica pedindo água, fica pedindo socorro aonde não há mais jeito. Tá? Então, e não importa quem fala, não. Importa você recebendo o ensinamento de Deus e você pratica esse ensinamento. Eu tenho certeza, o pão da vida é este ensinamento. O pão da vida é este. O Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ali, seguindo a multidão, ficaram de olho de outro lado do mar. Notou que ali não havia senão um pequeno barco. E que Jesus não embarcava nele com os seus discípulos, tendo este partido sóis. Entretanto, outro barquinho chegaram de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, donde o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram a Cafarnaum,
a sua procura. Olha este povo, gente, procurando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus agora está aí, fácil de achar. Quem dentre vós, dentre nós, digamos assim melhor, procura o Senhor Jesus? Poucos. Eu vou dizer poucos mesmo. Eu não vou dizer que não tem nenhum, porque senão eu teria falando como Elias falou para Deus. Ninguém, estou aqui sozinho, Deus. E Deus falou, não, você está mentindo, rapaz. Eu reservei 7.000 homens que não se beijou, não se prostrou nem beijou os pés de homem algum. Ou seja, de Deus estranho, que me guarda sinceramente na verdade. Então, mas quem procura a Jesus? Olha o que essa multidão, viram que o Senhor Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Oh, glória! E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão, dos pães, e vos se fartasse. É doído falar isso, mas pelo menos procurava, eu digo assim, procurava Jesus. Mas eles não tinham um ensinamento. O Senhor Jesus há muitos tempos não estava ali ensinando que o homem não vivia só de pão. E eles partiu ao Senhor Jesus à procura de pão. Não da vida eterna, daquilo que levava a eles a vida eterna, mas pelo menos procuravam pelo pão. E muitos agora, nem isso. Ou seja, até procura, né? Porque quando está na miséria, vai lá, oh Deus, me dá um emprego. É assim, né? Eu até me expressei errado. É isso mesmo. Procura a Deus só pelo pão. E enquanto o melhor estão esquecendo, que é para ter a vida eterna. Porque Lázaro teve uma vida sem pão aqui na terra, mas teve a vida eterna. E o outro teve farto de pão, mas perdeu a vida. Foi para o inferno. Qual é que você escolhe? É sem pão ir para o céu? Ou com pão ir para o céu? Pode ter os dois, pode sim. Você pode ter o pão aqui e pode ir para o céu. Se você não colocar o seu coração naquilo que você ganha, naquilo que você tem, e sim em Deus. Quando o homem faz das suas coisas materiais o seu Deus, infelizmente você acaba a sua vida. Na Bíblia relata um moço que fazia tudo, né? Os mandamentos, ele fazia tudo direitinho. Só que ele colocava as coisas materiais acima disso tudo. E ele, na Bíblia não relata que ele perdeu a vida. Mas o Senhor Jesus disse para ele, agora vende tudo e dá aos pobres e segue-me. E ele ficou triste e saiu. Então quando diz saiu, com certeza não ganhou a vida eterna. Porque quando a Bíblia diz ele saiu triste, então ele deu valor mais às coisas do que a vida eterna. E nós não podemos
perder a vida eterna, perca aqui tudo, se for preciso, menos a presença de Deus, para você não perder a vida eterna. Tem até um louvor, acho que eu não sei de quem esse louvor é Paulo, não sei o que lá, nome do cantor, é um menino que canta, agora tá um rapaz, né? Fala assim: posso perder ouro, prata, mas não quero perder, né, a tua presença. Mais ou menos por aí o louvor. É lindo esse louvor, eu tenho ele aqui. Então nós temos tudo em nossas mãos. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão que desci do céu para nos alimentar. Se você receber o Senhor Jesus, você será alimentado dele e receberá a vida eterna. E se você não aceitá-lo, infelizmente dói eu falar isso, dói, mas infelizmente você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei o dia que ele vai voltar para mim. Você não sabe o dia que ele vai voltar para você. Então nós temos que estar todo o tempo na presença dele. Eu tenho que estar toda hora louvando, estando na Bíblia. Não necessariamente, mas quando você está na sua imaginação ali com Deus, imaginando em Deus, no próximo, ali você está, quando você está determinado em fazer o bem, você já está com Deus. Porque só um faz o bem, chama Deus, Jesus Cristo. Então, tudo que faz o bem, que vem diretamente do bem, para o bem, que é ligado ao bem, é porque vem de Deus. E ali você já está ligado nele. Tá? Então o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê, vai morrer. É esse que vai para o inferno. Aí ele fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todos o que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Que glória, que maravilha. Eu sou o pão vivo. Olha, aquele eu falei: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Que Deus abençoe aí o Márcio Santiago. Márcio. Missionário, que Deus abençoe o senhor aí, sua vida, seu ministério, sua família, né? Que Deus abençoe ricamente, tá? Continue sendo este homem que eu vejo, não só ali pelos vídeos, pelo seu trabalho, mas vejo você ali pessoalmente, um amor de pessoa. Que Deus abençoe ricamente você aí, tá? Em nome de Jesus. Mas olha, às vezes o homem vem me procurar como se ele pode tomar Santa Ceia, gente. Muitos de outras igrejas, às vezes, que me procura é de outras igrejas, tá? Não é da igreja mundial, não, porque infelizmente, gente, tem muita gente ensinando errado. Quem peca nas outras igrejas fala assim: não pode comer, né? Quem está no pecado não pode comer. Tá, se ele está no pecado, ele não pode comer. Sabe que a Santa Ceia,
Isso o pão se refere à carne do Senhor Jesus, e o suco de uva se refere ao sangue. Todo mundo sabe disso. É da igreja católica, é da igreja batista, todas as igrejas sabem disso. Só que tem uma coisa, qual é o homem que não peca? Se tem algum, por que não está lá no céu? Agora, o homem peca. Ah, você não pode comer, você tá no pecado. Como é que ele vai provar? Ou seja, o Senhor Jesus diz, aqui ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém, os que não comem, então não tem parte com ele. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí você vai se ver com Deus. Esse que fica dizendo que o homem não pode tomar santa ceia, você vai se ver com Deus. Isso não existe, não. Todo homem pode comer. Para quê? Para ter parte com Deus. Como é que você vai ter parte com Deus sem comer a carne do Senhor Jesus? Ou será que você está esperando o Senhor Jesus descer lá do céu de novo para você tirar um pedaço dele para você comer? Não. Não, gente. Então, infelizmente, da minha parte, eu estou dizendo da minha parte, está errado. Eu mesmo falo. Se ele está com dúvida do que é, da forma que eu falar, eu falo assim, ó, é você e Deus, filhinho. Eu falo desse jeito. É você e Deus. Não coloca homem no meio. É você e Deus. Se você acha que você deve comer, coma, meu filho. Não vá olhar para pecado, porque senão você não vai comer nunca, porque todo dia você está pecando. É isso mesmo. Não tem essa coisa não. Só no olhar você já está pecando. Só no pensar você já está pecando para Deus. Então quer dizer que você não vai ter paz no Senhor Jesus por causa disso? Não, aí é que você tem que comer mesmo. Sabe por quê? Em Lucas, o Senhor Jesus disse para os fariseus, para os saduceus, para os judeus, para aqueles que não acreditavam. O Senhor Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim por doentes. Ou seja, eu não vim por que já estão santos, para os que já são santos. Eu vim para os que têm pecado, para os que estão em pecado, para que eles tornem santo. É isso. Então o homem tem que aprender, tem sim que aprender, que a parte que vocês têm que comer do Senhor Jesus é a Santa Ceia. Se você não comer, você não tem parte com ele. Qual é a parte que você tem com ele? Mas até, do outro lado, também, aquele ladrão, será que ele teve essa parte? Só que você não vai, da mesma forma que aquele ladrão, ex-ladrão, né, que eu posso falar assim, né? Porque foi resgatado pelo Espírito Santo, no momento ali, exato, eu posso até dizer nos acréscimos. O outro não deu valor, o ensinamento em cima dele ali, na vista dele, ele não aceitou, e o que estava do lado direito aceitou o ensinamento, ou seja, relembrou do ensinamento, e a disse, esse aqui pode soltar que ele não fez nada. Agora nós fizemos do que é de mal, ele está aqui por nossa causa. Oh, glória! Então você vê como que é. Mas ele tomou Santa Ceia? Rapaz, infelizmente eu acho que não. Eu não vou dizer que não, porque na fé ele tomou antes, quando ele era mais novo, antes de ir para o mundo, né? Eu não sei. Mas era ladrão, né? Você vê como que é. Só que nós não podemos esperar a vida do Senhor Jesus na nossa vida como aquele ladrão esperou. Ele foi lá e ali ele não sabia que ia com o Senhor Jesus, para estar lado a lado com o Senhor Jesus. Não, ele não sabia.
Porque a cruz é para criminoso. É para criminoso. Jamais um homem que nunca fez nada na terra de errado seria levado para aquela cruz. Mas era a promessa para que nós tivesse vida novamente, tivesse paz. Então levaram ele, o Senhor Jesus, confundindo o que? O ensinamento. As pessoas levaram o Senhor Jesus confundindo. E agora, da mesma forma, quantos não confundem o Senhor Jesus? Quantos os que não dão valor é os que estão confundindo, é os que continuam matando, é os que continuam chicotando, é os que continuam furando com espada, os que não dão valor, os que não crêem, é os que continuam fazendo isso. Só que vai ter uma hora que vai ter uma oportunidade. Aliás, vai acabar a oportunidade. Vai acabar a oportunidade. O Noé estava diante de multidões de povo. Ele estava no meio. E ele ali destinado à presença de Deus, e Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Porque os outros não aceitavam o quê? O ensinamento. Ouvia e não praticava. Praticava o que era mal. Já estava a terra dominada pelo mal. Por que Deus não tirava o mal? Porque Deus diz lá em Deuteronômio: eu deixo a vida e o bem. Eu proponho. Ele negocia com você, você que quer. Você que tem que aceitar o que você quer. Se você quer o mal, ou quer a morte, ou quer o bem, ou quer a vida. O bem faz parte da vida. O mal faz parte da morte. E Deus propõe ali: eu deixo para vocês. Deus não obriga ninguém. Naquela época Deus não obrigou ninguém. Não. Só disse: Noé, vai acontecer isso. Faz isso. Ele creu, fez o que Deus mandou. E os outros por que não fizeram? Por que não ajuntaram com Noé? O Noé, digamos ali, poderia, assim, estava ali como pastor, fazendo o bem, mostrando o que Deus mandava fazer. E nenhum se atinaram para fazer o que Noé fazia. Noé era reto de coração, íntegro. Eu não estou nem com a palavra aberta aqui, mas é isso mesmo. Íntegro e reto de coração. E achou graça diante de Deus. Achou graça quer dizer, aceitou o que Deus propõe. O que é? A vida e o bem. E aquele que aceitá-lo terá vida eterna. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui em João. Aquele que crê em mim, né, terá a vida eterna. Então, não é difícil entender a Bíblia. Apesar que eu sou o menor dos filhos de Deus, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu sou o menor, né? Mas sou grato a Deus pelo que Ele me dá. Porque recurso de mim, infelizmente, eu não tenho nada. Eu posso até falar, eu gosto de contar esse testemunho. Eu nasci sem falar. Depois de grande, eu era bem gago que não saía voz. Não saía nada.
E agora, um tempo desse, Deus me fez eu falar desta forma. E quem eu vou dizer? Eu vou dizer que é poder meu? É glória minha? Eu estou louco? E não, é a glória de Deus. E eu glorifico a Ele todo o tempo. Um dia desse aí, eu levei uma queda de moto, eu gosto de falar isso. E criou um caroço na minha virilha. Eu fui para o médico e ele disse que tem que ser operado urgentemente. Eu estou contando isso para você ver que eu creio em Deus, eu não sei. É uma forma, e ele me ensinou e eu tenho pegado o ensinamento dele. É assim, é assim. E ele disse, e o médico disse que você tem que ser operado urgente. Isso é mais ou menos de 12 horas para 2 horas. E eu tinha que sair para trabalhar umas 5 horas da tarde. Eu disse, de maneira alguma eu vou fazer isso. Primeiro eu vou falar com o Pai. Eu sei que ele usa os médicos. Eu não estou criticando o médico, não. Eu sei que Deus usa o médico, usa sim. Então, mas eu coloquei isso na minha mente. Eu primeiro vou falar com Deus. E a médica fez um reboliço, apareceu, né, ali porteiro, enfermeiro. E ali teve um reboliço. Eu falei, eu vou sair daqui e não vou fazer cirurgia. Eu saí. Não quiseram nem dar o exame para mim, por causa desse reboliço. Então, isso foi no Hospital Presidente, aqui na Avenida Cantareiras. Né? Não estou criticando os hospitais, claro que não. Nem o médico, também não. Só que o que Deus me deu, eu tenho que... tem que ser manifestado. Isso é que o Senhor Jesus está falando para nós. O que Ele dá é bom. E tem que ser manifestado para quem não crê, ver, para ele crer também. Então os testemunhos, o que as coisas que Deus faz aqui na terra, é para que aqueles que não recebem, vê, para que eles possam receber também, para que eles crêem em Deus. Para ele não ficar perecendo, para que ele não perca a sua vida, a sua alma, a sua salvação. Então, continuando no exame, então eu saí de lá, ficaram murmurando lá, zangado lá, e fizeram barraco, mas eu saí. E cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, botei minha testa no chão, aqui na casa, e falei, Pai, eu sou teu filho. Se você me curar, eu sei Deus. Se você não me curar, você é Deus da mesma forma. Mas eu não abro mão da tua presença. E creio que você vai me curar. E Deus me curou, gente. Com 2 semanas eu esqueci. E com 2 semanas eu fui olhar, o caroço já não estava mais. Para a glória de Deus. Então nós temos que manifestar o ensinamento que Deus deu para nós. Todo mundo recebe o ensinamento. E serão todos ensinado por Deus, todos. Quem perde a salvação porque quer? Mas Deus está aqui para nos ensinar. E lá em Isaías faz o quê? Para sustentar, para ajudar, para fortalecer. O que nós quer mais? Falta alguma coisa? O Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se Ele é o pão da vida, o que é que precisa? Mais alguma coisa? Como eu falei no início? Não. Então nós estamos debaixo da mão de Deus. Se nós quiser, nós não perecemos. Nós temos a vida eterna. Tem luta? Tem. Mas só é vencedor quem luta. Tá? Você não recebe nenhum troféu se você não lutar. Eu sou atleta em corrida de rua. Isso é um milagre também. Tá? Então, eu estou no meio de uma multidão. E tem ali até o 3º. Tem vezes que tem até o 5º, troféu até o 5º. Mas eu tenho que quê? Tenho que lutar para me chegar naquela posição, para me ganhar o troféu. Não é assim? Claro que é. Então todo ele tem que ter luta.
Não se apavore com luta. Não se atimida com a luta, com o problema. Não, porque vem mesmo. O diabo não quer ver você ali descansado só para receber. Não, você não vai receber. O rei Davi, todas essas lutas, tinha luta. Até com os próprios irmãos dele, perdão, até com o próprio filho dele. Ele teve a luta, uma das lutas maior, foi com o filho dele, querendo matar ele. O filho querendo matar o pai. Já pensou? Que luta! Que luta! E se o rei Davi quisesse matar o filho? Mataria. Porque o filho estava cheio do Satanás. É isso mesmo. Então, tem que ter luta. E na Bíblia também relata isso. O reino de Deus, ou seja, a nossa salvação, nós adquirimos ela com esforço. É com esforço. Então, se nós não esforçar, nós não teremos a salvação. Entendeu? Então, tudo, gente, é pelo esforço. Isso tem até na Bíblia, né? O reino de Deus é tomado pelo esforço. Infelizmente é muita coisa que eu mesmo não vou encontrar, que é muita coisa aqui. Mas é a palavra, o ensinamento que Deus nos está dando é esse. Hoje é esse. Para nós crer. Aí, Erivanda Azevedo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então, gente, é esse o ensinamento que Deus está nos propondo. É nós crer. O Senhor Jesus é o nosso alimento. Independentemente de qual área que for, Ele é o alimento. Ele nos sustenta, nos ajuda, né? Ainda tem mais uma lá, não sei se é Isaías 40. Isaías 40, que ele fala também. 38, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, ó. Isaías 28, Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, ele fala assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, olha só, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, você não pode comparar Deus com nada, Ele é acima de tudo. Ele fala assim: faz forte Deus, isso é Deus, ó, faz forte os cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você não tem mais nenhum ânimo para viver, se apega com Deus, porque Ele te dá força. Se você está cansado, Deus te fortalece. Então, gente, se anima, se reanima. Se você não estiver ali mais dizendo que não tem mais jeito, Deus está falando para você: tem jeito sim. A última palavra é a minha. Não há outro que possa fazer isso, somente a Deus. E ele fala aqui, no 30, ele fala assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asa, como águia. Sobem como asa, sobe como asa, como águia. Corre e não se cansa, caminha e não se fadiga.
Este é o Deus que está propondo uma vida para você. Não é homem e nem filho do homem. Que Deus tem uma parte que ele fala assim, através, acho que é de Gideão, se eu não me engano, que ele fala assim, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é diferente de todos, de tudo. Então se apega com ele. Ele fala assim, eu deixo a vida e o bem. Eu deixo o bem e a vida, e deixo mais no certo, na posição, tá? Eu deixo a vida e o bem. Se você tem vida, você tem bem. Se você não tem vida, você não tem bem, você tem o mal, você tem a morte. Tá? Então é esta, gente. E Deus está mandando eu parar por aqui, eu vou parar. Eu só vou estender a minha mão. Pai eterno, misericordioso, bendito é o teu nome. Senhor, eu estendo a minha mão e faça dela como o Senhor fez com a mão de Moisés, quando estava lá no monte. Quando ele levantava a mão, o povo vencia, Pai. Senhor, pois eu levanto a minha mão e faz, meu Deus, o teu povo vencer, Pai, agora. Aquele que está, meu Deus, com enfermidade, com dores, doente, cansado, deprimido, fadigado. Meu Deus, aquele que se encontra nos hospitais, nos presídios, na rua. Aquele que se encontra, meu Deus, até mesmo com o ministério dele, Pai, de uma forma caída, que ele não sabe mais o que fazer. Senhor, por esta mão, aqui está o teu poder. Faça como o Senhor fez com Moisés. Faz este homem levantar, Pai. Faz esta mulher se levantar. Faz o homem, a mulher receber a cura da enfermidade, ali o vigor. Faz ele receber força, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Deus, o milagre na vida do teu povo. Se é o Senhor que está enviando isso através de mim, Pai, o teu povo recebe. E também se é só eu, Pai, o teu povo não recebe nada. Eu sou bem claro para falar isso, eu não tenho vergonha. O homem, Pai, o homem, ele passa vergonha com as palavras dele, mas o homem com as tuas palavras, o homem não passa vergonha, porque as tuas palavras é verdadeira. E eu tenho certeza, Pai, que aqui o Senhor está enviando as tuas palavras para o teu povo. Em nome de Jesus, do outro lado que receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade, se Deus o permitir.